Olá, paz de Jesus, o amor de Maria. Continuando o capítulo 5, artigo 1, que é muito forte, muito intenso, né? Vamos continuar. Estou no parágrafo 137, né? Tinha parado nele. Mas assim, como ele tem que explicar bem detalhado, aí resolvi dividir e começar de novo, né? Então vamos lá, vamos rezar para começar o nosso encontro, né? Do tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos falando, né, do primeiro motivo porque nos recomenda a devoção. Bom, estamos falando, né, dos atos heróicos, né, dos méritos, das graças que a gente recebe ao fazer atos de bondade, jejum, penitência, oração, qualquer tipo, né, desse tipo de caridade, atos de misericórdia, ou fazer as coisas para Deus mesmo com amor, sem receber nada em troca, fazer as coisas para as pessoas sem receber nada em troca. Então, tudo isso é uma forma desinteressada de servir a Deus. Como nós estávamos falando, nós vamos entrar no serviço de Deus. Então, para ser parte desse reinado. Então, nós vamos ceder todos os nossos atos heróicos pelas mãos de Maria. Todo o valor das nossas boas obras, se mesmo neste mundo ele dá o cêntuplo para aqueles que, por seu amor, abandonam os bens exteriores, temporais e caducos, em que proporção dará aos que lhe sacrificarem até os seus bens interiores e espirituais. Né? Então, aquela passagem de São Mateus, do Evangelho, que vai falar assim, que servo bom e fiel, você pegou aquilo que eu te dei e multiplicou e transformou, né? E muito mais. Vou te dar 10 vezes mais. O outro multiplicou mais ainda e falou assim, vou te dar 100 vezes mais. Né? Assim Deus fará com aquele, né, que pratica o bem, né? Que não guarda, não retém o que Deus deu para ele. Então, a própria passagem vai falar que tudo que nós temos é de Deus. Até mesmo quando você acha que você nasceu com o dom de cantar, com o dom de pregar. Esse é seu? Veio de brinde? Não, é de Deus. É de Deus, o próprio Deus que te deu, para você usar para o bem seu, dos outros, né? Mas que também você cresça em ascese, em espiritualidade, né? Para Deus. Então, Jesus, nosso divino amigo, deu... então, outra coisa. Se Deus falou desse exemplo com pessoas, né, normais, pessoas que foram confiadas, né? Servos que foram confiados, né? Aquele Senhor. E ele prometeu que iria multiplicar, que ia dar muito mais para eles, né? Pelo o que eles fizeram com o que era do Senhor, né? Do administrador. E Maria. O que ele não dará para Maria, que deu também tudo, toda a sua vida para Jesus. Então, nós vamos vendo que aquele que dá muito, recebe muito. Aquele que dá pouco, recebe pouco, né? Então, Maria deu tudo que tinha para servir Jesus. Então, ela tem, né? Por isso que Deus quis que ela fosse dispenseira de todas as graças. Né? Tudo passa por ela. Ai, mas como que nós vamos provar isso, né? Deus deu, é espiritual. Deus deu porque Ele a chamou de ave cheia de graça. Então, ela é cheia.
ela não é um copo na linha, não, ela é cheia. E algo cheio ainda recebe o Espírito Santo. E ainda recebe no seu ventre Jesus. O que aconteceu com uma pessoa cheia do Espírito Santo e ainda recebe no seu ventre Jesus? Ela é tomada, né? Ou seja, assim, a sombra do Altíssimo envolveu ela, né? Ela transbordou. É porque ela transbordou em graças, né? Então, é isso. E o mérito dela não ter cometido nenhum pecado, mesmo podendo, não nascido com o pecado original, mas podendo, tinha o direito, a liberdade de pecar e não pecou, isso também faz dela, né, administradora das graças de Deus. Nós vamos vendo que lá no 138, lá no parágrafo, Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Para e pensa comigo. Se nós não tivéssemos visto os milagres de Jesus, a graça que saía dele quando as pessoas tocavam, que isso, uma pessoa que emana a graça, também transborda a graça. Eu senti uma virtude sair de mim. Eu senti, né, uma força sair de mim. E aí ele disse para hemorroísa, né, quem me tocou? Então, se nós não tivéssemos visto Jesus nessa dimensão, nós não acreditaríamos que uma pessoa seria capaz de tanta riqueza. Mas o Senhor se mostrou, né? Ele se mostrou e sem reservas, né? Doou totalmente as graças e os méritos. O mérito é dele, de pagar o preço. Ele era puro, ele era santo, ele merecia, né, não ser flagelado, não ser machucado pelos nossos pecados, né, mas ele entrega todos os nossos méritos só para nos resgatar, todos os seus méritos, desculpa, corrigindo, todos os méritos dele só para ter direito de nos tirar da morte. Ó morte, aonde estão os teus grilhões? Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Então, quando a pessoa recebe méritos, ela tem esse direito, né? Não que ela tenha consciência, mas a alma tem o direito de receber graças de Deus, bênçãos de Deus. E aonde ela vai, ela tem a proteção divina, ela tem Deus a seu favor. E aí, o que Deus pediu em troca dos seus méritos? A nossa libertação. Ele podia pedir algo para ele, não, ele pediu para nós. Ele pensou em mim e você, meu irmão. Ele pensou em todos nós. Ele ganhou inteiramente, dando-se inteiramente a mim. Gente, São Bernardo, vou repetir porque é muito lindo. Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. Então, quando o outro se dá, ele não tem pretensão de cobrar nada. E é gratuito. Esse amor, ele conquista o outro, né? Ele conquista. Então, Jesus nos conquistou, nos dando, se dando a nós, nos dando Ele mesmo, né? Então, a justiça e a gratidão exige, portanto, que lhe demos também tudo o que pudermos. Ou seja, é justo que demos tudo que temos, porque Ele não reteve nada. Jesus, gente, o que Ele tinha? Imagina, o que Ele tinha? A família, né? Quando Ele começou sua vida pública, São José já tinha morrido, né? São José já tinha morrido. Então,
vamos dizer que eles tinham casa e o ganha-pão deles era a carpintaria. Jesus começa sua vida pública. Com o que ele cuida da casa de Maria e sustenta? Não, ele não podia sustentar a casa. Ele tinha que pregar o evangelho. Ele tinha que ser desapegado da casa. E quando ele sai, vai, Maria também acompanha. Ela também se torna discípula dele. Acompanha o grupo de mulheres, né, onde ficavam as mulheres, que fazia comida para eles antes, né, no lugar que eles iam pousar, chegar. Elas estavam esperando. Então ela também acompanhava ele, né, toda a trajetória dele. Mas quando ele chega na cruz, ele dá seu corpo, dá seu sangue, viu que a alma já estava indo. O que lhe restava entregar? O que lhe restava que ainda era dele, que ele tinha que entregar nessa terra? Casa, com certeza ele tinha vendido para sustentar. Como é que eles iam viver? Primeiro, né, vendeu e saiu com a moedinha, porque ele falou assim, eu não vou ter parado, vou morrer logo, já sabia, né? Mas nós temos que viver. Então, é para comprar alimento para nós viver. Então, ele não tinha para onde ir. O que restava para ele? A mãe. Ele dá até a mãe. É por isso que ele fala. João, né, o discípulo amado, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Ele não tendo mais nada que o retivesse. Ele não tinha família, não tinha casa, não tinha bens, ele não tinha nada. Morreu pelado, né, morreu nu. Ele preocupava, que a única coisa que ele ainda tinha era a mãe. Então ele dá ela para João, para que João cuide de sua mãe, né? E é aí que a gente prova que ele não teve irmãos, porque se ele tivesse irmão ele não precisava dar, né? A obrigação deles era cuidar. Um bom filho sempre é cuidar da mãe. Mas como ele não tinha, ele não tinha irmãos, ele não tinha ninguém, ele tem que dar a Maria. E ele dá para João, que representa todo discípulo amado de Jesus. Eu e você. Então, ele dá tudo. Então, o que você vai reter que você não pode dar para Jesus? Que já não é dele. Que já não é dele, que ele já não tenha conquistado. Muito mais difícil era a nossa alma. Muito mais difícil era a nossa história. Estávamos condenados à morte eterna. Ficar nas mãos do demônio. E ele nos resgata, ele nos tira, nos dá tudo. E nós não queremos dar para ele. O pouca miséria que temos, as migalhas que temos. Que perante Deus, tudo que nós temos é migalha. Então, dá tudo. E é por isso que a palavra fala aí, João, desse dia, levou ela para casa. Se ela tivesse casa, se ela tivesse filhos, ele não podia levar ela para casa. Ela tinha que ir para casa cuidar dos filhos dela, né? As leis judaicas é muito séria, é muito, né? A obrigação de cuidar da viúva é do filho que foi ficando, é a obrigação deles. Então, no caso, abaixo de Jesus, qualquer um que tivesse tinha que cuidar de Maria. Ele não precisava dar, ele não podia ir para casa, era a obrigação dos filhos. Como ela não tinha ninguém, João leva ela para casa e dá até a mãe. Né? E a mãe, como discípula, junto com os discípulos, também, né, vai passar, ainda demora um pouco ainda a morrer, depois vai ficar com os discípulos, né, falando tudo de Jesus. E é aí que nasce, né, o livro de João, onde ele relata, né, ficou com Maria, então ele escutou todas as histórias de Maria. Então, e Maria, o que ela conta? Quase nada. Só falando que ela não é nada. Porque tudo que ela tinha, ela já deu para Jesus. Ganhou de Deus, doou para o Pai, né? Ganhou do Pai e devolveu para o Pai. É assim que nós temos que ser, meu irmão. Nós ganhamos de Deus e temos que devolver para Ele. E se Ele confiou Maria que cuidasse disso, né? Nós sabemos que as mulheres são muito boas, melhores administradoras do lar.
Por quê? Porque ela está em casa o dia inteiro, ela vê as coisas que precisa. Não é por dignidade, nem bondade, nem melhor, nem pior, não. É porque vê tudo e ela vai vendo que aqui ela precisa ser melhor, aqui ela precisa dar, aqui ela precisa tirar. E ela tornou essa administradora dos bens divinos, né, das graças de Deus. Ora, eu também queria falar, né, agora começando. Então, bem claro, tá? Nós queremos dar porque nós queremos entrar no serviço de Deus. E quando a pessoa entra no serviço, ela tem que comportar como um digno trabalhador, né? E trabalhar para quem? Para o Senhor. Então, eu tenho que estar com a cabeça pensando nele, amor pensando nele. Agora, nós vamos passar para o artigo 2, né? O artigo 2, quer dizer, o segundo motivo por que é indicada a devoção. Essa devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo, a praticar a humildade. Esse é maravilhoso, muito interessante. Por quê? Nós vamos ver que Jesus ele faz um caminho. Esse é extenso, mas eu quero, tá? Vocês têm paciência comigo porque é muito lindo. Então, o segundo motivo, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por esta prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus, tá? É o que está no parágrafo 139. Então, este bom mestre não rejeitou, não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem. Pode parar, para tudo. Jesus, ele aceitou entrar no ventre, né, da Virgem Maria. Ele não rejeitou entrar. Vamos começar do começo, né? O anúncio do anjo. Um anjo, gente, pensa comigo. Um anjo enviado por Deus, né, a uma cidadezinha, né, a uma virgem. Esse anjo, ele vem de Deus. E quando ele chega, ele pede permissão. E primeiro ele pergunta. E ele aguarda a resposta de Maria. Eu queria que vocês me ajudassem a lembrar de alguém que Deus, na Bíblia, pediu permissão para fazer uma obra, uma missão. Permissão. Se Deus, o próprio Deus pede permissão, mas Deus não entra sem bater. Deus não é arrogante. Deus é educado. Deus faz as coisas com tamanha delicadeza, tá? Mas olha para você ver, pensa comigo. Moisés sobe no Monte Tabor. E lá no Monte Sinai. E lá no monte, ele vê a sarça arder. O que a sarça fala para ele? Tira as sandálias dos pés, porque o terreno que você pisa é santo. Gente, se um amontoado de pedras, se um monte se torna santo, porque a presença de Deus se faz naquela sarça, não era Deus, era uma manifestação de Deus, né? É algo enviado. Deus mesmo não estava ali, Deus está nas alturas, mas ele não se retém a espaço, né? Então, ele simplesmente queimava a sarça, né? Talvez o Espírito do Senhor estivesse mostrando para ele, porque o Espírito é fogo, né? Então, mas ele que vem, né? O próprio Deus fala através do Espírito, fala, porque ele fala a nós, né? Fala com Moisés. Só o fato dele pisar o pé dele naquele local, ele pede para tirar a sandália. Ele pede para tirar o que é mundano, o que é externo, né?
e deixa só o pé, porque aquele ali já é o quê? É só a pessoa. Pensa comigo. Em Maria, ele pede permissão para o Filho de Deus entrar. Isso é porque o lugar que Deus estava entrando também era um templo sagrado. Era um lugar pleno de Deus. Já era de Deus. Mas como ela já era toda selada, né? Como vai falar, é um jardim selado. E ele pediu para desposá-la. Então, ela também era esposa, gente. Ela já era casada com José. Só não coabitava. Então, ele pede permissão. O Espírito Santo. Agora, como acontecer isso? Se eu não conheço, quer dizer, como que vai acontecer isso? Ou seja, ela já afirmando, isso aí vai acontecer, então como que é? Ele explica melhor. E foi a sombra do Altíssimo te ouvirá. E vai acontecer que você vai conceber. O que ela fala? Eis aqui a escrava do Senhor. As traduções hoje ameniza, porque para nós aqui ocidental, a palavra escravidão para nós tem um peso muito forte, né? Então, para amenizar, mas a tradução real, original, é escrava. Isso aqui é escrava do Senhor. Então, Deus que pede permissão para entrar no gênero humano, aonde esse gênero humano já é dele, mas ele pede permissão. Se Moisés tira a sandália para entrar, porque ali a manifestação era divina, imagina o próprio Deus ser introduzido dentro da pessoa. Se ela tivesse uma isquinha, um grãozinho, um poeirinho de pecado, ela morria fulminada. Que era o que acontecia com os sacerdotes no templo, ao chegar. É por isso que a gente, se Deus fala com Maria e pede permissão, e ela fala, eis aqui a serva do Senhor, quer dizer, ela diz sim. Se um anjo precisa, Deus precisa de um sim de uma pessoa, é porque realmente essa, ela não é uma qualquer, não é uma pessoa qualquer. Entendeu? Então, e Jesus faz esse trajeto. Na graça, lembra que eu expliquei? Maria nasce primeiro. Lógico, ela já era, se fala que 13, 14 anos, mas ela já existia. Jesus já existia em espírito, como Deus, né? Mas ele não existia como homem, vindo como homem. E ele passa por esse caminho, ele pede permissão para entrar no ventre de Maria. Deus é Deus. E se ela? Deus poderia ter permitido. Deus poderia ter engravidado, né? No caso, gerado Jesus nela e depois avisado ela. O que está acontecendo? Eu tô achando que eu tô grávida. Eu falei assim, você tá grávida do Espírito Santo, porque nós precisamos ser tudo. Ué, nós somos criaturas dele. Não é assim que a gente sempre vê? Somos criaturas. Então nós não precisamos pedir permissão. Deus não é assim. O meu Deus não é assim. O meu Deus, ele é muito e não precisava. Porque o que nós somos, nossa carne corrompida, podre, como que ele ainda, né, ele pede permissão para entrar, para se tornar uma pessoa, né, que nem fala aqui, uma pessoa que entrou numa cápsula, né, deixa a liberdade de ser Deus, o poderio de ser Deus para se tornar humano. Então, ele vai falar que esse bom mestre não rejeitou encerrar-se no seio da Virgem Maria como um cativo, essa palavra. Ele se tornou um cativo, ele entrou num cativeiro. Porque esse corpo que nós temos é um cativeiro, né? É uma prisão. Sendo que ele era Deus, ele era livre, né? E para quê? Para se tornar um escravo amoroso.
um escravo amoroso e submeter-se a Maria, submeter-se a ela. Por quê? Porque ele teve que obedecê-la. Durante quanto tempo? 30 anos. Uma pessoa que se submete àquela que o próprio criou, né? Ele era criador dela e ele se submete a ela. E isso tudo vai provando a dignidade que Maria tem. Que não foi eu que deu, não adianta eu querer tirar o povo. É Deus que deu para ela. E se ele deu, quem sou eu para questionar? Né? E o próprio anjo, da boca do anjo que saiu. Então, obedecendo durante 30 anos. O espírito humano se confunde nessa hora. Por quê? Porque Jesus se submeteu a isso, mas eu não posso me submeter. Eu acho que tudo isso foi uma coisa assim, foi usado, que nem o burrinho lá, o jumento, para Jesus entrar, foi só uma parte usada. Não, gente. Ele não usou de Maria, pois não. Ele pediu permissão para entrar. O burrinho, ele falou, vai lá, desamarrado, fala que eu preciso dele. É assim, ele é Deus, ele é criatura. Maria não, ele pede permissão. É porque ali dentro já era um templo do Espírito Santo. Já era templo da Trindade, né? Era um templo de respeito. E quando se há respeito, você não entra, chutar a porta e coisa, não. Você pede licença para entrar. Né? Olha a humildade de Deus, gente. Se Deus foi humilde, passou por isso, isso nos confunde, porque a humildade para nós somos mais soberbos que os pavão, lembra? Né? Falou? Nós somos mais orgulhosos que tudo. Então isso nos confunde, porque quando reflete, né, essa atitude divina, como a sabedoria encarnada, a sabedoria plena do universo, né, se encarna, se torna carne, né? Ela não quis, embora podendo, né, dar-se diretamente ao homem. Ele podia vir do jeito que ele quisesse, gente. Ele podia vir como jovem e fulminar eles, e daí? Ele podia vir como ancião, ele podia aparecer do nada na presença, porque ele podia incorporar o corpo que ele quisesse. Se os anjos podiam, ele podia também. Deus podia dar a forma que quisesse. E ali já se apresentar, falou, sou Deus, pronto, acabou. Porque era assim que os judeus estavam esperando ele. Então, por isso que eles não aceitaram um Deus frágil, um Deus que qualquer um podia matar. Mas ele deu uma mãe para o defender, uma mãe. Então, ele vem independente de quem quer que fosse. Ele poderia vir, mas ele vem como uma criança. Uma criança dependendo de cuidados. Cuidados de mãe. O cuidado da Mãe Santíssima. Que é mantido por ela. Ele era mantido por ela, cuidado por ela, 30 anos, sem manifestar. Por que você também não precisa de um cuidado de uma mãe? Por que eu não preciso de um cuidado de uma mãe espiritual? Né? Ele precisou de uma mãe carnal mesmo, porque era uma criança, era um bebê. Mas ele também precisou dessa mãe espiritual. Porque se ela não tivesse espiritualidade nenhuma, ela atrapalharia a missão dele. Mas o anjo falou que ela era cheia de graça, então ela tinha um espírito nobre, ela tinha uma alma nobre, ela tinha um espírito nobre, que ainda mais foi ensinando a Jesus, né? Fazendo ele se remeter àquilo que era da missão dele. Porque como que Jesus, Deus Pai, amou Jesus? Preparando ele para a cruz. E como que você acha que Maria preparou Jesus para ser o bebezinho da mamãe? Ou para ser um homem forte, suportar a dor, suportar o sofrimento? Caiu, vem cá, filho, dá o colo, isso passa.
Isso é assim que mãe quer o bem do filho. Se você fica, ai, tadinho, coitado, é criança, assim, morri, né? Nenhum dos meninos meus falava assim, não, tá saindo as tripas. E quando ele chegava, ele já falava assim, mãe, tá saindo as tripas. Então, ele achava que era bonito, que chegou um ponto máximo, né, de sofrimento, ele queria mostrar sofrimento. Né? Eu falei, meu Deus, as tripas estão saindo, então pera aí que eu vou pegar uma bacia. Então, pra não perder nenhuma das tripas. Mas ela não, ela preparou ele para ser forte. Porque Pedro, quando fala que não ia acontecer aquilo que Jesus falava, ele fala, afasta de mim, Satanás. Ou seja, Jesus foi de contra aquilo que era propósito dele. Ele tinha que fazer aquilo. Então, qualquer coisa que se colocasse contra vinha do demônio. Então, ele fala, é Satanás que não quer que eu cumpra a minha missão. Então, como que você acha que Maria criou Jesus? Preparando ele para a missão dele. Preparando. E por isso que em hora nenhuma ela o abandona, em hora nenhuma ela revolta com ninguém do que estava fazendo, porque era a missão dele. E ele foi preparado para isso. Mas que o coração dela tivesse partido como uma espada de dor, como a profetisa falou, ela não se abaixou. Os olhos dela eram no alto, olhando para o filho, olhando para o pai. E é assim que nós temos que ser. Fortes, olhando para quem pode nos dar força, porque nós não temos nada. Vamos olhar para o chão? No chão não tem nada. Olhar para mim mesmo, para o meu umbigo, não tem nada. Aonde tem o poder e a força, vem do alto.